Eu sou a professora de Física, Beth Carvalho, e esse é o meu sinal. A aula de hoje é sobre ondas eletromagnéticas e essa aula se encontra no PET 4, aulas 5 e 6 do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, iremos compreender como são produzidas as ondas eletromagnéticas, conhecer as diversas aplicações das ondas eletromagnéticas e seus impactos na vida das pessoas. Compreender que o espectro eletromagnético inclui ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Conhecer alguns usos e perigos das micro-ondas, das ondas infravermelhas e ultravioletas no nosso cotidiano. Conhecer alguns usos da onda de rádio, do infravermelho e da luz visível na comunicação. Conhecer alguns usos dos raios-x e raios gama na medicina. Conhecer os efeitos benéficos e danosos da radiação eletromagnética na matéria e nos organismos vivos. Vamos lá? Bem, ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são geradas pela movimentação de cargas. Então, cargas elétricas, quando elas vibram, quando elas se movimentam, elas vão gerar em torno de si uma perturbação periódica através de um campo elétrico e de um campo magnético que vão oscilar com a mesma frequência da vibração da carga. Temos aqui a representação de uma onda eletromagnética. A gente pode perceber que um campo magnético variável vai se propagar, um campo elétrico variável também vai se propagar e é de acordo com a frequência de vibração da carga que os gerou. O campo magnético, ele vibra em uma direção perpendicular à direção do campo elétrico e a propagação, a direção de propagação também vai ser perpendicular a esses dois campos. E quais são as características? Nós precisamos conhecer as características das ondas eletromagnéticas. Primeiro, elas não necessitam de um meio físico para sua propagação. Elas se propagam também no vácuo. Elas são transversais. Como eu disse, a direção de propagação é perpendicular à direção do estímulo que as produz. Elas são tridimensionais, vão se propagar nas três direções e nas três dimensões do espaço. Elas podem sofrer diversos tipos de fenômenos. Alguns vocês viram lá na ótica, no segundo ano do ensino médio. Então, elas podem sofrer reflexão, refração, absorção, difração, interferência, dispersão, espalhamento, polarização, dentre outros. A velocidade de propagação vai depender exclusivamente do meio onde essa onda está se propagando. Por quê? Cada meio, como nós vimos lá na ótica, tem um determinado meio de... cada meio tem um determinado índice de refração próprio. Uma outra característica é que as ondas eletromagnéticas, elas possuem uma chamada amplitude. Então, o que seria amplitude? Duas grandezas vão estar oscilando, que são o campo elétrico e o campo magnético. A amplitude, ela é dada pelo valor máximo de cada um dos campos. Então, a gente pode ver campo magnético, valor máximo, essa distância aqui é a amplitude do campo magnético. E valor máximo de um campo elétrico, esta amplitude
é o valor máximo da oscilação deste campo elétrico. Outra característica muito importante é a frequência da onda eletromagnética. Ela é determinada pelo número de oscilações que os campos elétrico e magnético vão realizar, vão produzir durante um segundo. No sistema internacional, a unidade de frequência é o Hertz. 1 Hertz, 10 Hertz, 100 MHz. O que seria o Hertz? É segundo elevado a menos 1. Se eu digo que a frequência de uma onda é de 100 Hz, isso significa que essa onda ela vai oscilar 100 vezes em um segundo. E a frequência vai ser determinada pela fonte geradora da onda. A frequência não vai alterar quando a onda eletromagnética muda de meio. Então, ela é determinada pela fonte geradora e depois ela não se altera mais. Uma outra característica importante é o chamado comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas. O que são as duas cristas? É o ponto mais alto da onda. Então, eu tenho aqui a crista. Distância entre duas cristas é um comprimento de onda, ou comprimento de uma onda. Ou a distância entre dois vales. O que são os vales? Os pontos mais baixos. Se eu pego aqui esse vale e pegaria aqui, né, se eu continuar, eu vou ter um outro vale. A distância em linha reta entre esses dois vales também vai ser um comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda. E diz respeito à distância que uma onda percorre em uma oscilação completa. Bem, qual é a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética? Essa velocidade, ela vai depender do meio em que essa onda se propaga. Lembra que nós falamos lá do índice de refração de cada meio? Pois é. Em meios mais refringentes, a velocidade vai ser menor. Em meios menos refringentes, a velocidade da onda eletromagnética vai ser maior. No vácuo, experimentos já demonstraram que a velocidade da onda eletromagnética é de 300 mil quilômetros por segundo, ou de 3 milhões de metros por segundo. É a maior velocidade para a onda eletromagnética. Como podemos determinar esta velocidade? Bem, a velocidade vai ser igual a lambda vezes f. Então, a velocidade de propagação vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência de propagação desta onda. Como nós temos que a frequência é o inverso do período, nós podemos determinar a velocidade também como sendo velocidade é igual a lambda, que é o comprimento de onda, dividido pelo período. Bem, relembrando, período é o tempo gasto para uma oscilação completa. Período é o tempo gasto para um fenômeno completo. No caso da onda, é o tempo gasto para uma onda completa. Espectro eletromagnético. O que seria esse espectro? Ele é o conjunto de todas as frequências de onda eletromagnética existentes. E aí a gente vai ver um pouquinho desse espectro eletromagnético. Bem, aqui está. Essa representação do espectro eletromagnético está mostrando para a gente uma ordem crescente de frequência da onda eletromagnética. Então, nós temos aqui da menor frequência, nesse caso, 10 elevado à quarta, até a maior frequência, 10 elevado a 20 Hz.
Então, se a gente tem a representação do espectro eletromagnético em ordem crescente de frequência, nós vamos ter a ordem decrescente do comprimento de onda. Então, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. Então, nós temos de 10 ao cubo até 10 elevado a menos 2. Então, temos menor frequência, neste caso, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas ondas. Bem, ondas de rádio. As ondas de rádio, elas são as ondas eletromagnéticas de menor energia do espectro eletromagnético e de menor frequência. Nós vamos ver que quanto maior a frequência da onda eletromagnética, maior vai ser a sua energia. Então, as ondas de rádio, elas vão de uma frequência de 3 kHz a uma frequência de 300 GHz. Lembrando, quanto maior a frequência, quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, as ondas de rádio, menor frequência e de maior comprimento de onda do espectro, né? Então, o comprimento das ondas de rádio vai variar de 1 milímetro até 100 quilômetros. E elas são largamente utilizadas nas telecomunicações. Bem, elas são utilizadas nos telefones celulares, né, na telefonia celular, no Wi-Fi, rádio, TV, aparelhos de GPS, Bluetooth e na comunicação através de satélite. Uma vantagem da comunicação por ondas de rádio, né, pela radiofrequência, é que não precisa de fios e cabos para enviar sinais à distância. Porém, existem algumas desvantagens. O licenciamento, ele é caro e é vulnerável às condições atmosféricas. Elas atravessam paredes e podem ser detectadas e usadas por qualquer usuário. Então, se tiver aí algum usuário malicioso, pode receber essa onda e entrar naquela comunicação. Pode ocorrer interferência com outros aparelhos, então pode interferir em outros aparelhos. Por isso, não deve ser usada nem durante voos, né, nas aeronaves, e também não deve ser utilizada dentro dos hospitais. Micro-ondas. Bem, as micro-ondas, elas estão dentro do intervalo de frequência das ondas de rádio. Porém, a sua utilização, ela é diferente, ela é aplicada de uma forma diversa do que as ondas de rádio. Então, o seu comprimento vai de 1 milímetro até 1 metro. Os principais usos: os radares, que vão captar a velocidade dos automóveis, né, dos carros em movimento, roteadores Wi-Fi, a comunicação com satélites e as observações astronômicas também dentro de casa, né? As micro-ondas, elas são utilizadas para o aquecimento de alimentos, né, lá dentro do forno de micro-ondas. Infravermelho. O que é o infravermelho? O infravermelho é conhecido também como onda de calor. Então, o calor, né, essa radiação que todo o corpo vai emitir, porque todo o corpo emite energia radiante na frequência do infravermelho. Claro que alguns vão emitir em outras frequências, mas como ondas de calor, todo o corpo vai emitir essa energia. É capaz de aumentar a agitação térmica dos átomos e das moléculas. A frequência, ela é um pouco inferior à frequência da luz visível. Infravermelho, infra de menor,
vermelho da luz vermelha. Então, as ondas de calor ou infravermelho possuem uma frequência menor do que a frequência da luz vermelha. Todo o corpo, como eu já disse, emite energia na faixa do infravermelho. Nós vimos isso muito durante agora a pandemia, né? Durante a pandemia, utilizamos muitos termômetros que são receptores das ondas infravermelhas, né? Então, para verificar a temperatura à distância, a partir dessa energia que é emitida pelos corpos. E a comunicação feita por sinal infravermelho é utilizada, por exemplo, nos eletrodomésticos. Então, o controle remoto, ele vai enviar mensagem para o equipamento que vai decodificar aquele sinal. Vantagens: não sofre interferências dos aparelhos próximos, baixo custo dos componentes e, como desvantagens, nós temos a possibilidade de interrupção da transferência de dados caso algum objeto entre, por exemplo, na frente ali daquele controle remoto que está codificando o sinal, emissor e receptor. Luz visível. Então, a luz visível, ela pode sensibilizar os olhos dos seres humanos. E aí ela vai do vermelho ao violeta. Então, nós vamos ter vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O comprimento é menor do que das ondas do infravermelho, mas uma frequência maior. Vai conseguir excitar os elétrons, causando mudanças nos seus níveis de energia. A comunicação através da luz visível, ela é vista desde a antiguidade, né? Então, temos como exemplo o farol de Alexandria, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, são utilizadas nos semáforos, com LEDs, que são os diodos emissores de luz, e através da fibra ótica. Vantagens: os dados são emitidos apenas para onde a luz está direcionada. Os LEDs, eles não aquecem e gastam pouquíssima energia. A fibra ótica tem grande velocidade de transmissão e não sofre interferências eletromagnéticas. Mas como desvantagens, nós vamos ter um pequeno alcance, porque o desempenho é comprometido se tiver várias fontes de luz. E os cabos de fibra ótica, eles são subterrâneos ou sempre conectados ao chão e eles são muito sensíveis, como vocês podem ver na imagem que está sendo mostrada para vocês. A pontinha dele é muito fininha. Ultravioleta. A frequência é maior do que a luz visível violeta e é capaz de arrancar elétrons dos átomos ionizando-os. São utilizados no bronzeamento artificial, em lâmpadas fluorescentes, na análise de moléculas e tratamentos para combater o câncer de pele. É uma radiação ionizante porque ioniza os átomos e pode alterar as células. São divididas em UVA, UVB e UVC. 99% da radiação que chega à Terra ultravioleta é UVA, mas a UVB é a principal responsável pelos danos causados às células. Os raios X têm uma frequência maior e são largamente utilizados em exames de imagem, como radiografia e tomografia. Também é uma radiação ionizante. Os raios gama, eles transportam uma grande quantidade de energia e elas são altamente ionizantes, né? Podem causar danos irreversíveis em diversos tecidos. São produzidos por elementos radioativos, né? São produzidos também nas estrelas. A maior parte que chega até a Terra é proveniente do Sol e é largamente utilizado na medicina nuclear. Bem, na aula de hoje, falamos um pouquinho de onda eletromagnética e as ondas eletromagnéticas, elas estão aqui no nosso dia a dia. Então, nós falamos de ondas de rádio, micro-ondas,
infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Bem, pessoal, conhecer um pouquinho da tecnologia, da física na utilização da tecnologia no nosso dia a dia é muito importante para o nosso avanço e para o avanço da nação, certo? Então a gente tem que conhecer e estudar a ciência e toda a sua tecnologia. Bons estudos para vocês, estamos quase finalizando o PET 4, quase finalizando o ensino médio. Leia um PET, faça o exercício, tire as dúvidas com seus professores e até a próxima!